No ambiente da última ceia, Jesus e os seus discípulos realizavam uma refeição quando de repente ele disse: "Um de vós vai me trair". Uma grande confusão se instalou entre eles, ainda mais depois que Jesus chegou a Judas e disse: "O que tem de fazer, faz depressa". Judas se levantou, saiu do ambiente e o caos que já estava instalado entre os discípulos, tentando entender quais eram as palavras de Jesus, apenas aumentou. Porque eles não sabiam se Judas havia saído para comprar alguma coisa ou se Judas era o traidor. Enfim, fato é que no capítulo 14, na minha opinião, Jesus começa um dos seus mais brilhantes sermões. Ele diz: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu já teria dito a vocês". Diante dessa mensagem, parece que Jesus estava se alongando e a ansiedade dos discípulos apenas aumentando. Filipe tenta, talvez, interromper a angústia dizendo: "Senhor, mostra-nos o Pai e basta". Eu acho engraçado essa parte porque é como se Filipe estivesse dizendo assim: "Senhor, revela-nos o Pai, é o mais importante, vamos logo para nossa casa". Jesus olhou para ele e disse assim: "Estou há tanto tempo convosco e ainda não tendes visto o Pai? Quem me vê, vê o Pai, e quem olha para o Pai, vê a mim. Crê ao menos por causa das obras". Como se Jesus dissesse assim: se for difícil para você compreender a igualdade entre mim e o Pai, observe as obras. A partir disso, você entenderá que homem algum tem condições de fazer o que Deus faz. É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema da nossa conversa é baseado na lição de número 6. O filho é igual com o pai. Eu sou o pastor Lucas Gomes, professor, superintendente de EBD, e estou aqui para auxiliar você. Eu acredito que nesse trimestre você já se acostumou com as nossas conversas aqui, pois o objetivo é auxiliar você, professor, professora, no preparo da sua próxima aula, e também você, irmão, que ainda que não seja professor, mas deseja se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. Temos crescido bastante e isso é um reflexo da sua atenção, da sua participação, do seu like, dos seus comentários, dos compartilhamentos. Então fica aqui o meu agradecimento. E aproveitando, peço àqueles que ainda não são inscritos para se inscreverem, deixar o seu like, que é muito importante, e também ativarem o sininho, porque dessa forma, todo o conteúdo que subir aqui no canal, você será notificado de primeira mão. Sem mais delongas, eu quero apresentar o meu convidado de hoje, que por sinal é um grande amigo. Eu não sei quantos anos, talvez mais velho seja do que ele. Quantos anos você tem? Eu tenho 35. Ele tem 35. Então eu sou 2 anos quase mais velho do que ele. E então eu posso dizer que eu vi ele começar a pregar. Olha só que coisa. Eu me lembro dele, um adolescente magrinho, começando a pregar, dando algumas saudações nas igrejas que eu frequentava, e desde então temos mantido uma boa amizade. Vejam Graças a só, Deus. ele é pastor na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 56, no bairro de Perus. Ele dirige a congregação Fiorelli. Também ele é professor de inglês, ele é especialista, não é isso? Não é assim? Exatamente. Então ele leciona para a garotada de quantos anos, meu amigo? 4 e 5 aninhos. 4 e 5 anos, olha que delícia. Também ele é músico e dos bons, tá? Ele toca Não é trompete. tanto assim, É né? casado com a irmã Luciana, que também tive o prazer de conhecer ali na adolescência também. Sim, Estudamos sim. na mesma escola. E ele é pai do Isaac. Com vocês, senhoras e senhores, Pastor Bento. Palmas para o Pastor Bento, por favor. Meu amigo, faça suas considerações iniciais. Antes, eu quero dizer que é uma alegria ter você aqui. Poxa, a alegria é toda nossa. É uma honra estar aqui juntamente com você, meu amigo, e, e debatendo um assunto tão importante, né, de tão primazia, né, na história da Sim. igreja e muito fundamental ser discutido, debatido, estudado, pesquisado nos dias de hoje, haja vista tantas coisas que pregam em relação a esse assunto. Muito bem, muito bom. É,
você pode perceber aí que a mesa aqui, ela está bem sobrecarregada, né? Então aqui tem livros, tem bíblias em algumas versões, além da nossa canequinha aqui, tá? Normalmente... Vou ganhar a caneca? Quase. Normalmente, até essa aula, você não viu essa mesa tão sobrecarregada de coisa. É necessário. Então, hoje, além da necessidade, você pode já perceber que o assunto vai ser muito forte. Para sermos introduzidos nele, o pastor Bento já nos trazer uma explicação aí sobre o tema, nós já falamos aqui sobre a encarnação do Verbo. Então, nós tivemos um bate-papo aí muito legal com o Tiago, que inclusive é membro da igreja onde o pastor Bento dirige. Uma bênção, Olha, foi um bate-papo de altíssimo nível, viu? Oh, meu Deus. A gente conversou por quase 2 horas. Que bênção. Foi muito legal. É uma bênção. Então, assim, olha... Expoente da palavra de Deus. Para vocês entenderem a dinâmica, como que chegamos ao assunto de hoje, já falamos sobre a encarnação do Verbo, já falamos sobre Deus ser triuno, e agora falaremos sobre o Filho é igual com o Pai. Então algumas coisas já devem estar consolidadas aí no seu conhecimento e a gente vai aqui contribuir. Então o texto áureo da lição nos fala assim, ó, está baseado em Hebreus 1:8, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. É muito legal esse texto, pastor Bento, porque, dependente de quem tenha escrito a carta aos Hebreus, tenha sido o apóstolo Paulo, Pedro, que tenha sido Pedro, Lucas, ou diz uma corrente até Apolo, mas vai falar de Priscila. Independente de quem tenha escrito, é sabido que essa pessoa viveu no primeiro século, estava próximo dos apóstolos, se não foi um apóstolo. Então estava muito ali ainda o assunto fresco. E olha a afirmação que ele faz. Mas do Filho diz, ó Deus. Então ele está fazendo uma afirmação acerca do Filho. Então os problemas futuros que vão surgir talvez seriam amenizados se tivessem se debruçado com mais cuidado sobre um texto igual a esse daqui. Exatamente. É exatamente esse o ponto, Lucas. Eu estava pensando nesse assunto em casa, eu fiquei pensando que todas as vezes que se fez teologia sem colocar a Bíblia como o principal referencial do pensamento, todas as vezes deu errado. Todas as vezes deu errado. Deu errado na era patrística, porque eles tentaram fazer teologia utilizando da filosofia grega, que era muito influente, né? Deu errado na Idade Média, devido às tradições da Igreja Católica, que colocou acima ou no mesmo patamar da Bíblia. Então, todas as vezes que nós esquecemos da Bíblia e queremos levantar assuntos sobre Deus e não colocamos a Bíblia, vai dar ruim. Perfeito. Agora, se nós utilizarmos dos textos bíblicos, não há sombra de dúvida sobre a doutrina, né? É verdade. Olha, esses dias eu falei para um amigo assim, eu tenho muitos livros, mas se de repente minha casa pegasse fogo e eu pudesse salvar som, eu corria com a Bíblia. Né? Porque todos os livros falam acerca da Bíblia. Exatamente. Né? Claro que a gente depende deles no sentido da iluminação do entendimento. Então são homens que contribuíram muito com a teologia, com a história da igreja, com suas pesquisas, os seus ensinamentos, e aí trouxeram e reuniram tudo isso em livros. Nós que não temos o mesmo tempo, a mesma disposição, o mesmo valor em dinheiro para investir em uma vida dedicada aos estudos, precisamos deles. Mas a Bíblia é suficiente. Exatamente. A Bíblia é suficiente. Exatamente. Muito bom. Sempre digo aqui que a verdade prática, ela tem como objetivo resumir o assunto. Então, professor, todas as vezes que você ler o título e ainda não tiver uma noção do que a revista fala, ou querer já de cara entender, leia a verdade prática. Então ela diz assim, ó, o termo teológico, Filho de Deus, é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Então, aqui a gente já é
inserido no assunto e passa a entender que a discussão será essa, sobre a existência de Jesus desde a eternidade junto ao Pai, e aí coigual com o Pai ou diferente do Pai. É mais ou menos por esses caminhos que nós vamos trilhar. Então, só fazendo o resumo dos 3 tópicos, e aí, Pastor Bento, você pode falar. O primeiro, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. O segundo tópico, nós vamos falar sobre a heresia do subordinacionismo. E o terceiro, como o subordinacionismo Se apresenta hoje. se apresenta hoje. E aí o texto base aqui da lição é João 10, de 30 a 38. Eu e o Pai somos um. Vamos lá. Pastor, o que você pode nos falar sobre o primeiro tópico? A doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Fica à vontade. Então, querido e amado Pastor Lucas. Fala só um pouquinho mais alto. Mais alto? Assim? Tá ótimo. Também. Muito bom. A doutrina em relação à deidade de Jesus é uma doutrina básica, né, das Sagradas Escrituras. Nós iremos encontrar isso muito latente no Novo Testamento. Inclusive, houve livros que trazem esse assunto mais forte, por exemplo, o Evangelho de João, que é exatamente a leitura bíblica em classe. João parece que tinha a intenção mesmo de defender a deidade de Jesus no seu livro. Você vê assim, todo o livro de João. Olha os milagres que João apresenta. Sempre são milagres de valor extraordinário que ele está dizendo, Jesus é Deus. É para afirmar que não tinha como o homem fazer aquilo. Exatamente. Jesus é Deus. Ele vai lá e tem até um dos milagres que a pessoa diz, não, Senhor, vem em casa. Ou seja, a pessoa cria que Jesus poderia colocar a mão para curar, né? Mas a sua fé se limitava a isso. Sim. Bom, Jesus falou, não. Eu não preciso ir lá. Vai em paz, né? Então, temos esses milagres, temos os discursos de Jesus. Todos os discursos do Evangelho de João são discursos que apresentam Jesus como Deus. Ele se colocando igual a Deus, ele falando como filho de Deus, e inclusive mostra-nos como a reação, né, das autoridades religiosas diante disso. Isso também o levou à cruz. Sim. Então, é inegável, né, o assunto, né, da deidade de Jesus, da humanidade e da deidade. É interessante que o Evangelho de João apresenta Jesus como Deus. E na carta de João já apresenta Jesus como alguém que, nós tocamos nele, nós estávamos com ele, porque também houve outras tendências, né, dentro do pensamento cristão, né? Tem o docetismo, que dizia assim, Jesus é Deus, maravilha. Nossa, ele é maravilhoso. Só que assim, ele era homem só aparentemente. Entendeu? Então existiam vários pensamentos em torno disso e os apóstolos estavam ali combatendo essas coisas. Paulo fala que Jesus é a pedra angular, é o fundamento da igreja. Pedro também declara isso. Sim. Todos os apóstolos. Interessante, Hebreus também. Porque Hebreus, ele quer trazer a supremacia de Cristo acima, inclusive do Antigo Testamento, utilizando o Antigo Testamento. Sim. Porque o autor aos Hebreus, ele por certo era alguém muito, não sabemos se era Paulo, mas era por certo alguém muito entendido no Antigo Testamento. Inclusive, esse texto áureo é uma citação do Antigo Testamento também. Então, ele está se utilizando do Antigo Testamento para comprovar
a divindade de Jesus. Muito bom. E você tocou nessa especialidade do escritor aos Hebreus, o conhecimento que ele tinha no judaísmo e a sua intenção de mostrar que Cristo era superior. E aí é importante a gente entender que ele não está divorciando os seres, né? No sentido de Cristo é um, Jesus é outro. Ele está falando das duas pessoas em um só, no caso, né? Sim. E é interessante isso porque os seus destinatários queriam voltar para o judaísmo, entendendo que teriam menos problemas exercendo a fé judaica do que a fé cristã. Isso perante as perseguições dos próprios judeus que não tinham recebido Jesus e dos romanos. E aí ele faz aquela brilhante exposição mostrando que ele é superior aos anjos, superior aos sacerdotes do Antigo Testamento, superior a Moisés. Então, Cristo é superior a tudo. E aí eu quero pegar um gancho aqui com o que você falou, que a exposição desse texto de Hebreus 1 e 8, que está no texto áureo, é também uma citação do Antigo Testamento. E aí nós temos aqui no terceiro ponto do primeiro tópico a indicativa desse texto que você falou, que é o Salmo 45, versos 6 e 7. E aí, aqui na lição está a referência da tradução Almeida Revista e Corrigida. E aí ela nos traz a ideia que o autor combate. Aí, para entender melhor, eu peguei a nova tradução na linguagem de hoje. Então nós vamos ler as duas versões, a Almeida Revista e Corrigida conforme na lição, e também a nova tradução na linguagem de hoje, que aí ela esclarece um pouco mais. Bem, que texto é esse que o escritor aos Hebreus se apoia? Eu vou repetir o texto da carta aos Hebreus, 1 e 8. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. O que diz então Salmos 45, versos 6 e 7, que dá apoio para esse texto aos Hebreus. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Primeira impressão que a gente tem aqui ao ler a Almeida Revista Corrigida é que Deus está falando com Deus. E aí vem a questão do que o Ezequiel Soares coloca aqui, ó. Que história é essa de o Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6? Na hora que eu li na versão Almeida Revista Corrigida, eu pensei assim, poxa vida, o Ezequias está combatendo algo que parece ser sugerido pelo próprio texto. Aí eu corri na nova tradução na linguagem de hoje e olha como fica mais clara a mensagem. Diz assim, ó, Salmo 45, verso 6 e o 7. O reino que Deus lhe deu vai durar para sempre. Ó rei, o reino que Deus lhe deu vai durar para sempre. Ó rei, o Senhor governa o seu povo com justiça. Ama o bem e odeia o mal. Foi por isso que Deus, o seu Deus, o escolheu e deu mais felicidade ao Senhor do que a qualquer outro rei. Interessante, legal, né? Legal. E aí esse Salmo 45, ele muito provavelmente tenha sido escrito por um poeta que frequentava o palácio. Então é um salmo dedicado ao rei. Então, obviamente, ele não tinha em sua mente o Cristo que o escritor dos Hebreus enxerga no texto. Ele escreve de fato para o rei, mas o escritor aos Hebreus, no primeiro século, como eu falei no início, próximo dos apóstolos, se não era um apóstolo, mas conhecedor do Antigo Testamento, como você mesmo falou, dominava a lei judaica, expôs para os irmãos, fez os contrapontos, mostrando que Jesus era maior. Ele falou que o texto se referia a Cristo. Então, é um diálogo com a Trindade, podemos ver assim? Podemos. O assunto da Trindade
é um assunto difícil de compreensão. Aham. Houve dificuldade tanto para a igreja primitiva trabalhar com isso, tanto na era patrística. Essa questão de um Deus em três pessoas, né? Tá fora da nossa realidade. Então, a gente sempre quer, a gente sempre quer crer em algo que está mais, que nós possamos ver, que a gente Sim. possamos tocar, que está mais pautável na nossa, no nosso cotidiano, né? Então desafia muito a doutrina em si, nos desafia a confiar em Deus acima de tudo. E é interessante que a inerrância das escrituras, né? Por exemplo, o pastor bem citou que era alguém que convivia ali no palácio, que estava falando sobre o rei Davi. Aí, mais de 1000 anos depois, alguém vai lá, inspirado por Deus, ó. Aquilo ali foi algo dirigido ao Davi, mas profeticamente ele não falava do Davi. Então, a inerrância, ou seja, desde de Gênesis a Apocalipse, nós temos a doutrina da Trindade. Não tem a palavra Trindade. A palavra Trindade ela se originou exatamente na era patrística e tal. Mas temos a doutrina pautável. Então, os irmãos, mesmo que tenham essa dificuldade, todos nós temos alguma dificuldade em algum pensamento cristão, mas os irmãos podem ter a certeza que biblicamente falando, a Trindade é a melhor maneira de explicar a relação do Pai com o Filho, do Pai com o Espírito, e os três ali sendo o Deus único e verdadeiro. Eu gosto de olhar para as escrituras e enxergar esses diálogos como aqui aconteceu no Salmo 45. Por exemplo, quando no Gênesis, façamos o homem. Façamos o homem. Uma vez um pastor entrou em contato comigo e ele sempre gostava de tirar algumas dúvidas teológicas, bíblicas e tal. Ele falou assim, Lucas, domingo agora veio um pregador aqui, todas as vezes que ele vem, ele traz algo novo e nessas novidades eu sempre fico muito preocupado. A última dele foi a seguinte, que segundo a Cabala, então olha a fonte do pregador, né? Segundo a Cabala, quando Deus no princípio disse, façamos o homem, ele estava conversando com a terra. Ele estava conversando com a terra. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus, que isso? de misericórdia. Né? Então, pode falar. É por isso que nós precisamos, é uma necessidade da igreja se preparar, da igreja ter esse... No geral, os nossos irmãos são muito leigos em relação a esses assuntos mais teológicos, por também uma questão histórica, né? A nossa igreja historicamente se distanciou um pouco da teologia, né? Isso trouxe uma cultura, né, nos nossos cristãos que vem até hoje. Até hoje tem pessoas que acham que teologia é coisa do diabo, que não podemos estudar a palavra de Deus, a letra mata, né? Sim, sim. E tantas coisas, mas a gente percebe o quanto que a gente precisa estar habituado, estar estudando sempre as doutrinas bíblicas. Tem igrejas hoje em dia que, olha o que a igreja crê, né? O pastor, né? Eu vi um vídeo do pastor da igreja falando, né? Ele falou assim, Lucas, que ele crê que Deus enviou o Filho, né? O Yeshua, né? Que ele crê na expiação, né? Através de Jesus Cristo. Ele crê que em Cristo temos o único caminho para chegar a Deus. Mas ele diz que Jesus não pode ser adorado.
Então, hoje em dia, tem pessoas pregando e falando sobre tudo. E hoje em dia, inclusive com a internet, inclusive com esse acesso maior, né, de você publicar o que você pensa, podemos escutar qualquer coisa. E se não tivermos solidificados nos fundamentos do cristianismo, seremos levados facilmente nessas ondas teológicas. Sabe? Verdade. Eu passei por uma situação uma vez, eu devia ter uns 18, 19 anos, eu fui pregar numa igreja bem pequenininha, e aí eu ministrando, eu me lembro que o trecho da mensagem, eu falando para a igreja, foi assim. Eu estava pregando quando Jesus estava no barco, ele dormiu e tal. Aí eu falei que Jesus acordou e já acordou ali repreendendo o vento, o mar. E um homem comum não faria isso, já acordar resolvendo. Ele ia acordar e procurar entender o que estava acontecendo para depois, se pudesse, intervir. Sim. Então Jesus já levanta, já Como resolve se tudo. Sabendo. E aí eu falei assim, olha, Jesus como homem estava dormindo, mas como Deus ele estava acordado, eu fui fazendo essas comparações. E aí quem crê levanta a mão, e os irmãos começam assim com aquela cara de ué e tal. Eita. Terminou a mensagem. Aí o pastor está dando os avisos finais e, irmãos, inclusive terça-feira, aí virou assim, irmão, a gente tá aqui todas as terças debruçado nesse assunto aí que você trouxe, irmãos. Percebi aqui na hora que o pregador estava falando que Jesus era Deus e tal, os irmãos ficou meio assim. Que dúvida foi essa? A gente está aqui discutindo logo esse assunto. O que aconteceu, irmãos? Os irmãos têm dúvida? Aí uma irmã levantou a mão lá atrás e falou assim, ô pastor, a gente ficou meio assim, né? Porque o senhor mesmo falou... o senhor mesmo falou que naquele momento ali, ele era só um homem. Poxa. Meu Deus do céu, então eu imagino você ali. Eu já sou todo tímido. Né? Eu imagino você então, ali. Até ele esqueceu que a heresia que ele ensinava o povo dele, né? Então, enfim, a gente vê que provavelmente das pessoas da Trindade, a mais atacada seja o filho, né? Em todos os sentidos. Bom, aqui pode falar. Isso acontece porque em relação à teologia em relação ao filho, foi muito tardia, assim, sabe? Para a igreja temos os credos, né? Os credos, né? Apostólicos e foi sendo construído, né? Não é que, veja bem, alguém inventou, né? Isso é tudo baseado no cânon sagrado. Sim. Né? Mas a doutrina em si foi tardia, formulada, então levantou-se muitas questões em relação ao filho. Né? Isso só foi ajustado ali nos anos 300, 400 depois de Cristo, ou seja, muita água passou nessa ponte aí. Então, e até hoje em dia nós temos, por exemplo, o movimento unicista, nós temos as testemunhas de Jeová, né, aí, que estão operantes, né, pensando de forma diversa em relação à cristologia. Nós temos o islamismo que está em alta, né? Em muitos lugares o islamismo tem tomado o lugar do cristianismo. E o Islã, ele crê de uma forma totalmente diferente. Então, por isso essa nossa dificuldade, sabe? Mas, enfim, se estivermos solidificados nas Sagradas Escrituras, não cairemos nessas ondas, nessas religiões diversas, enfim. Exatamente. Bom, para a gente entender
Oi? Sim, é porque ó, veja bem. Pode se aprofundar, Bento. Aqui o espaço é seu. O assunto está rendendo e nós não chegamos na introdução. Não, pode falar. Quer falar mais alguma coisa? Não, tá A gente tranquilo. tá aqui só para se alimentar. Você é o garçom hoje, viu? Bom, aqui no primeiro tópico, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Eu achei interessante a maneira em que o comentarista procurou apresentar essa relação do filho com o pai. Ele está pensando em Jesus, mas ele traz para a cultura judaica para que nós entendamos duas coisas. Qual era essa dinâmica, essa relação entre pai e filho no contexto judaico, pensando em pais e filhos lá, e como que os judeus interpretaram a fala de Jesus ao dizer meu pai. Porque quando a gente lê isso no texto, sem mergulhar na cultura, Jesus dizendo, meu pai trabalha até agora, meu pai para lá e para cá, para nós não parece ser tão ofensivo como o texto demonstra que foi para os judeus. Você está se colocando como o próprio Deus, igual a Deus, então essa lacuna nos atrapalha um pouco no entendimento. Então, eu acho que o comentarista aqui começou de uma forma brilhante, né? Ele mostra primeiro essa relação de pais e filhos na cultura judaica e depois o peso da palavra que Jesus trouxe. O pastor Ezequias Soares, ele é muito pedagógico. Eu tive a honra de ser ovelha do pastor Ezequias Soares. Então, todas as terças eu estava na sede. Todas as terças. Lá os cultos são terça, quinta e domingo na sede, quarta e sexta nas congregações. Então, eu poderia até faltar na congregação, mas na terça eu sempre estava lá. Porque o que acontece? O pastor Ezequias Soares é um mestre absoluto. Absoluto, assim. É impressionante como que ele consegue guardar todas essas informações e estar com a mente tão lúcida, com a idade dele. Ele chegava assim, ele gostava muito da declaração de fé. Então ele chegava e aí. Que nem foi ele que ajudou a organizar, né? Que nem foi. Nossa. E graças ao pastor Ezequias Soares, porque antes que documento, né? Nós tínhamos o Cremos, né? Mas o Cremos era muito vago, assim. Hoje nós temos um documento que mostra ali todas as nossas doutrinas, o porquê cremos e as referências bíblicas, inclusive no próprio livro, no final de cada capítulo você tem ali todos os versículos. Então é uma obra-prima, né? Rapidinho. Primeiro, eu fico muito feliz de ser contemporâneo de Ezequias e viver na época em que esse documento foi escrito. Exatamente. Né? Que a gente fala de tantas outras declarações de fé, mas pesquisas históricas. A gente viveu algo histórico. Histórico. Para quem está nos assistindo e não sabe do que nós estamos falando, você pode procurar aí sobre declaração de fé das Assembleias de Deus. O Ezequias Soares, ele é pastor, presidente do campo de Jundiaí. Não é? E comentarista da lição nesse trimestre. E ele ajudou a organizar esse documento. E esse documento, eu posso dizer que ele deveria ser o documento de cabeceira. Então, a Bíblia está aqui do lado ali, você colocar a declaração de fé, que ela resume todas as doutrinas que cremos. Não é? Então, dúvidas acerca do que nós estamos falando aqui hoje, acerca da cristologia, da teontologia, né, sobre o Pai, a pneumatologia, todas as doutrinas. Está lá resumidamente. O batismo. Então, para um pastor é um documento maravilhoso. Não, o pastor é um documento imprescindível. Superintendente de EBD, professor, é o documento, né? É o documento que você precisa ter. Vamos lá então sobre... Então, você ia continuar, eu te interrompi. Eu ia continuar. Vai. Porque quando aí ele ia lá, ele abria a declaração, nós vamos estudar sobre a teontologia, né? E aí cada tópico, né, tem alguns tópicos para cada capítulo, nos capítulos. Aí ele lia aquele tópico, aí ele vinha explicando, mas ele não vinha explicando assim, vagamente. Sim. Ele vinha trazendo desde da história do pensamento cristão, da igreja primitiva, e ele vinha traçando
traçando tudo. Então era Uhum. uma aula. Sim. Todas as terças-feiras era uma aula. E aqui é uma aula, porque ele está sendo muito pedagógico. Uhum. Então ele começa lá do Antigo Testamento. Olha aqui, ó. É assim que eles entendiam a relação Exato. de filho e pai. Olha Jesus, o que Jesus está falando. Né? Olha as doutrinas que cremos devido a toda essa história nas Sagradas Escrituras. E assim por diante. Então ele é muito pedagógico. Ó, E facilita muito, né? Eu acredito que essa daqui é uma das lições mais impactantes dos últimos tempos, assim. que legal. Ó, o texto aqui, no primeiro tópico, para a Uhum. gente entendê-lo, é Mateus 23, de 29 a 31. E fala assim, ó: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Eu achei isso tremendo. É como se Jesus, num dito popular hoje, estivesse dizendo assim: o fruto não cai distante da árvore. Né? Ou seja, vocês não conseguem agir diferente dos pais porque vocês são iguais a eles. Filho de peixe. Isso. Peixinho é. Então, assim, os pais de vocês mataram os profetas e vocês estão querendo me matar. São hipócritas por quê? Porque vocês afirmam que se vivessem na época dos pais de vocês, não fariam isso. Uhum. Então, por que eles diziam isso? Porque eles estão vivendo uma época posterior. Então eles agora, ao olhar para trás, veem os profetas como verdadeiros, os pais viam como profetas falsos e na sua ignorância os mataram. Eles estão recebendo a mesma oportunidade que os pais, só que agora eles não têm a oportunidade de conviver com um profeta, eles têm a oportunidade de viver com o Filho de Deus, estão se comportando do mesmo jeito. É como se Jesus dissesse assim: não é culpa de vocês, né? Vocês carregam no DNA as características dos pais de vocês. Para o judeu, essa questão de filho é mais do que simplesmente eu gerar uma criança, eu criar e... Hoje em dia a gente tem a percepção, não, a gente cria os filhos para o mundo. Para o judeu, não. Que legal. Para o judeu era a continuação da história dele, entendeu? Então, era como se ele prolongasse a sua própria vida, entendeu? A sua vida está no... Tirou o microfone? Meu Deus. Colou de novo. Pronto. A sua vida estará no filho. Entendeu? Então, é por isso que os judeus da época de Jesus se sentiram muito ofendidos quando Jesus se declarou filho de Deus. Porque Jesus ali, naquele momento, de acordo com aquela cultura em vigência, Jesus estava se declarando Deus mesmo. Jesus estava dizendo, olha, eu tenho a mesma espécie. Eu venho do mesmo lugar, eu tenho a mesma essência. Isso daí para um judeu, imagina como que era acalorado esses debates, né, no próprio seio do judaísmo. Então, para eles era uma blasfêmia. Como assim? Você diz que você é filho de Deus? Você está se fazendo igual a Deus? Então, para eles era uma ofensa absurda. Para iluminar mais aqui o nosso entendimento sobre a questão, tem um trecho bíblico que eu acho muito assim legal. E eu me lembro onde eu estava a primeira vez que alguém leu e pregou sobre isso. E aí, desde então, eu venho meditando sobre esse acontecimento. É quando Davi se dispõe para lutar contra o Golias. E aí, no instante em que ele está indo em direção ao gigante, o Saul chama o seu pajem de armas e pergunta assim: de quem aquele jovem é filho? Aí o pajem de armas fala assim: não sei de quem ele é filho. E aí o Davi vai lá e guerreia contra o Golias, derruba o Golias, arranca a cabeça do Golias, e parece que o Saul não está vendo nada do que está acontecendo, por quê?
Ele ainda está preso na questão inicial, de quem esse rapaz é filho. E aí, a Bíblia diz assim que o Davi termina, arranca a cabeça do Golias e fica segurando ela. Então, parece que ele está ali com um troféu nas mãos. E aí, esse pai de armas vê que a guerra acabou e vai lá conversar com o Davi. Quando ele chega lá, o Davi está segurando a cabeça e ele diz assim, ó, o rei está te chamando. E aí o Davi vai levando a cabeça. Então, ele de fato ali expondo um troféu, imagino o que o que estava passando na cabeça do Davi. Agora eu serei homenageado, eu estou expondo a vitória e tal. Quando o Davi chega lá, talvez pensando assim, ô meu filho, você arrebentou, quebrou tudo. Vai Saul e pergunta, de quem você é filho? Então, assim, não importa o que você fez, eu não quero saber quem você é. Quem é o seu pai? Ponto. Então, assim, a partir do momento em que Saul descobriu quem era o pai do Davi, ele entendeu quem era o Davi. Isso é tão verdade, essa importância, que nós temos no livro de Mateus a genealogia de Jesus. Aham. Porque Mateus, o público de Mateus são os judeus. Aham. E Mateus está pregando para os judeus, está dizendo, olha aqui o Messias esperado, viveu entre nós, né? E ó, aqui está a genealogia dele. Entendeu? Querem saber quem ele é? Bom, Olha para a árvore genealógica. exatamente, né? Então, é curioso isso, porque aí a gente entendeu o impacto que você falou aqui, quando ele falou assim, meu pai. Então, peraí, seu pai? Então não é só uma questão de filiação, é igualdade. Então, se nós estamos falando de Deus, você é igual a Deus? Peraí, mas a gente sabe onde você mora, quem é a sua mãe, a sua profissão, Não, aí teus irmãos estão aí. Aí ele diz assim, aí quando fala de Abraão, né? Aham. Aí ele diz, antes de Abraão, eu sou. É só paulada. E é tudo no livro de João. Sim. Tudo no livro de João. Exatamente, exatamente. Eu disse aqui em uma das conversas que tive com os colegas que a intenção de João foi provocar. Então já não bastava Jesus ter falado tanto. João falou, vou escrever tudo na íntegra, só para provocar mais ainda. Então, o que fica claro aqui nesse primeiro tópico é mostrar como que se dava essa relação entre pai e filho. Então, como você mesmo disse, o filho era a continuidade do que o pai era. O filho revelava, então, toda a identidade do pai. Então, ambos eram vistos como iguais. E aí, esse ponto que quero chegar. Se Jesus é filho de Deus, então ele é igual a Deus. E os fariseus e os saduceus da época entenderam exatamente isso. E por isso o condenaram O perseguiu por ainda blasfêmia. mais, né? Diz o queriam texto, matá-lo. diz aí, inclusive o texto de João, e por isso o perseguiam ainda mais e procuravam matar. Exatamente. E aí eles buscam também essa igualdade. Jesus percebe a dificuldade e o que ele falou para Filipe, lá em João 14, ele falou para os fariseus e saduceus, observa as obras. Né? Se está difícil entender e perceber a igualdade, ou aceitar, não que não percebessem, mas aceitar, observa as obras. Então, homem algum teria condições de repetir o que Deus faz. Aí, é a segunda vez que a gente fala sobre isso aqui, e a primeira vez me veio à mente, eu não falei, agora eu vou falar. Quando James e Jambres, é esse o nome dos magos do faraó, eles imitam... Eu não conheço a história. Eles imitam o primeiro milagre, imitam o segundo. Não, você vai se recordar. Sim. Isso, eles imitam o primeiro, imitam o segundo, fazendo com que Faraó acreditasse que ali havia uma espécie de magia, de feitiçaria e tal. E aí, quando chega na terceira praga, que é a dos piolhos, eles chegam para Faraó e falam assim, Faraó, a gente não conseguiu replicar essa praga aí. Mas como vocês não conseguiram? Ó, é o seguinte, visto que o dedo de Deus está sobre nós. Eu acho isso... Então, assim, eles, entre aspas, conseguiram ali provar, mas na verdade eles estavam enganando o faraó, demonstrando que qualquer homem faria o que Moisés estava fazendo. Só chegou no momento que eles disseram, não dá mais. Nem para mentir a gente consegue. Chega a página 3, né? Até a página 3 tá indo. Então, assim, não dá nem para mentir mais dizendo que qualquer homem faz. Então é isso que Jesus quer deixar bem claro. Homem nenhum faz o que eu estou fazendo. Então, ressuscitar mortos, lidar face a face com demônios,
Só Deus pode fazer isso. Transformar água em vinho. Só Deus faz isso. Ontem eu ministrei sobre a segunda multiplicação dos pães e peixes e eu estava tentando compreender o porquê que esse milagre foi repetido na Bíblia. Porque quando você lê a narrativa dos evangelhos que mostram tanto o primeiro quanto o segundo, eles parecem ser muito iguais. Então, assim, nas duas ocasiões Jesus está no local deserto, nas duas ocasiões ele não mandou chamar ninguém, de repente a multidão apareceu, nas duas ocasiões ninguém tem o que comer, nas duas ocasiões o que aparece é pouco, nas duas ocasiões ele alimenta todo mundo até se fartar e ainda sobra. Então parece haver muita igualdade ali, né? Só que aí eu fui entender a razão desse milagre ter sido repetido nos versículos posteriores, Marcos capítulo 8, porque os discípulos estão numa viagem com Jesus e aí tem só um pão dentro do barco. E aí Jesus fala assim para eles, né? Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Porque Jesus tinha acabado de ter uma discussão com os fariseus. Aí eles ficam preocupados, eles não entendem a parábola e eles ficam assim, será que Jesus está nos censurando, está reclamando porque só temos um pão no barco? Aí Jesus vai falar assim, quando eu multipliquei os pães para os 5.000, sobrou quantos? 12 cestos. Quando eu multipliquei de novo 7 pães para os 4.000, sobraram quantos? Aí eles dizem assim, sobraram 7 cestos. Aí Jesus vai falar assim, vocês não entenderam nada até agora? Então, era Jesus repetir o milagre para mostrar assim que eles nunca precisaram de recursos humanos, eles só precisavam de Jesus. Então, onde Jesus estiver, ele faz a primeira, ele faz a segunda, ele faz a terceira, todas as vezes que a necessidade aparecer, ele vai repetir. E aí eu percebi o privilégio desses discípulos, que eles tiveram a oportunidade de participar do que seus pais participaram lá no deserto, aproximadamente 1.000 anos antes. Sim. Na verdade mais, né? Pelo menos 1.500 anos antes. Seus pais precisaram de pão, Deus deu pão. E aí 1.500 anos depois, o que os pais passaram, Deus dá a oportunidade para os filhos dos filhos viverem agora em Jesus. Então, que homem, nesse espaço de 1.500 anos, fez o que Deus fez no deserto? Ninguém. Então, 1.500 anos depois, para isso estar acontecendo novamente, só pode ser Deus. Pode ser. Esse homem só pode ser Deus. Não tem o que fazer. E aí eu vou repetir o que eu já disse aqui. O Rodrigo Silva, ele diz assim que Jesus era tão humano que só podia ser Deus. Ninguém conseguia ser tão humano quanto ele. Só podia ser Deus. Verdade. Tem mais alguma coisa a ponderar sobre esse primeiro tópico? Não, esse primeiro tópico é bem tranquilo, né? Fala aí em relação puramente bibliologia, né? É tudo tranquilo. Eu acho que o segundo tópico vai ser mais... Porque aí o Ezequiel Soares entra em campos mais profundos, assim, mais teológicos, né? E históricos também, né? Mais específicos, né? No ramo da teologia, né? Muito bem. Mas é bom. Vamos lá, segundo tópico, a heresia do subordinacionismo. Para todo mundo entender aí, subordinacionismo é toda doutrina, independente de ser ela monarquianista, adocianista ou arianista, é toda aquela que declara ser o filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário, ou menos divino que o pai. Então, não enxergá-lo como Deus, ou caso sendo Deus, menor que o pai. Menor que o pai. Submisso ao pai. Bento, fala um pouquinho pra gente aí dessa relação e desse segundo tópico aqui. Pode explorar. É muito da dificuldade mesmo de se entregar à doutrina da Trindade. Você vê, por exemplo, que os cristãos ali da época imperial, o cristianismo imperial, quando Constantino fala assim, não, eu me converti, a religião agora oficial do império é o cristianismo. Muito daqueles pagãos que foram exigidos que se convertessem, né? Agora é uma questão de exigência. Poucos anos atrás, esse povo estava sendo perseguido, né? Agora,
há uma exigência do próprio imperador que ele se converte. Então, A dinâmica foi, então, na história da igreja. O cristianismo primeiro foi ignorado, porque os romanos pensavam ser mais uma ramificação do judaísmo, né? Então, primeiro foi ignorado, depois tiveram noção do que era, passou a ser perseguido, certo. aí foi tolerado, permitido e agora é uma obrigação. Agora é uma obrigação. Muito bom. E aí, muitos desses pagãos que agora são cristãos aderiram à teologia de Ario. Uhum. Por quê? Porque era mais preso na realidade deles, até das religiões pagãs que eles criam anteriormente, era mais próximo. Você crê em diversos deuses, assim, tipo no Deus Pai, que é soberano, aí o Deus Filho, que é menor, que é subordinado, que não é eterno, que nem um pai, que foi criado, entendeu? É mais... Você vê até nas mitologias, a mitologia grega, a mitologia romana, que tem diversos casos desses, de semideuses. Uma hierarquia, né? Então, é mais próximo, era mais próximo deles. Sim. Pensar que, não, Deus em 3 pessoas, que são pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo é o mesmo Deus, entendeu? Então, é muito da dificuldade de entender a Trindade. Né? Eu acho que a Trindade nós só entenderemos mesmo na totalidade, na plenitude, quando chegarmos à glória. Né? Agora, a doutrina que melhor se explica na Bíblia é a doutrina que cremos, né, da Trindade. Então, os cristãos de todas as eras tiveram essa dificuldade e tentaram aí e tentaram achar lacunas, né? Tentaram achar brechas para que eles pudessem crer de uma forma mais conveniente, né? Diante daquilo que ele já estava postulado ali nas culturas destes povos. Né? Muito bem. Então, antes da gente falar sobre o Orígenes, vamos tentar entender essa relação aí do pai com o filho, a subordinação e tal, que foi a grande discussão. Os evangelhos nos mostram Jesus submisso ao Pai. Então ele deixa bem claro que ele está ali para cumprir as escrituras, mostra ele orando ao Pai, então ele na dependência do Pai e também chamando o Deus de Pai. Então, naturalmente já se entenderia ali uma subordinação, né? Não é o pai que é subordinado ao filho, mas sim o filho ao pai. Isso eu estou falando uma questão humana. Mas a gente precisa entender em que nível se dá essa subordinação. Não é em um nível divino. Então, não é Jesus enquanto Deus subordinado ao Deus Pai. Exatamente. Mas é o Jesus homem humano. Então, nesse sentido... E aí o escritor aos Hebreus até nos traz uma ideia dentro disso, porque ele fala assim que, se referindo ao Jesus humano, que ele era inferior aos anjos nesse sentido. E aí ele está falando sobre... Um pouco menor. Foi feito um pouco menor, muito bem, o texto diz isso. Foi feito um pouco menor do que os anjos. E isso também rondou na cabeça do Ário, né? Porque, peraí, se ele foi feito menor do que os anjos, então ele não está nem na posição dos anjos. Só que o escritor aos Hebreus está falando na condição humana. E por que ele foi feito menor do que os anjos? E aí pensando na questão humana. Porque anjo não morre. Ele, enquanto homem, morreu. Então, nesse sentido, ele é inferior. Só que, se não fosse para acreditar dessa maneira, nós diríamos que o escritor aos Hebreus está se contradizendo. Porque no mesmo texto... ele fala o que acerca do filho no seu nível divino? A nenhum dos anjos ele disse, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Então, o escritor aos Hebreus, no capítulo 1 essa discussão, né? Ele nos mostra ali não só a divindade, mas a humanidade. Enquanto humano, ele é menor do que os anjos. Por quê?
Ele morreu, ele foi humilhado, ele participou das nossas aflições. É aquela questão do barco. Enquanto Exato. homem, ele tá dormindo. Exato. Mas os discípulos, Senhor, Senhor, não te importas que perecemos? Homens de pequena fé. Né? Exato. E aí, levanta aí. Como homem, Jesus chorou. Uhum. Chorou. Poxa, caiu lágrima. E anjo não chora. E anjo não chora, de forma alguma. Mas como Deus, ele diz, Lázaro, sai para fora. Uhum. Né? Então, as duas naturezas de Cristo estão latentes nas escrituras sagradas. E em algum momento da história se menosprezou o lado humano de Jesus. Em alguns momentos da história se menosprezou o lado divino. As pessoas nunca conseguiram, né, pelo menos antes que a doutrina fosse formulada, fosse equilibrar o Jesus homem, que é 100% homem, e o Jesus Deus, que é 100% Deus, sabe? Então, vamos ler aqui sobre o Orígenes. Eu trouxe para, de Maravilha. repente, quem quiser adquirir, fica a dica de leitura. Eu não vendo, mas você pode procurar. Eu estou aqui com o volume 1 do livro de Justo Gonzalez, historiador, teólogo, latino, por sinal. Uma história do pensamento cristão, do início até o Concílio de Calcedônia. E aí ele nos fala um pouquinho sobre Orígenes, para a gente poder entender melhor esse segundo tópico. Então, segundo o Gonzalez, o Orígenes ele declara, então isso era um pensamento assim único nele, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, assim que ele explica essa triunidade. Inclusive, é Orígenes quem nos apresenta o termo trindade, né, que você comentou que não existe na Bíblia. E aí o que acontece? No que se refere ao relacionamento entre pai e filho, o Orígenes ele apresenta duas tendências que ele conseguiu equilibrar. Só que o problema é depois que ele morre. Seus seguidores se dividem, um vai e segue uma tendência que ele explicava, e outros seguem outras. Então, assim, no Concílio de Nicéia, em 325, nós temos dos dois lados grupos opostos, mas que ambos beberam da mesma fonte. Água. Os dois beberam, ou seja, nós temos dos dois lados pessoas brigando. Era ali o bispo Ário, sim, né? E era ali o bispo Alexandre. Exato. Então tinha lá seguidores lá que tendia, né, para uma tendência do Orígenes. De Orígenes. Com Alexandre usando textos de Orígenes, dizendo, ó, Orígenes disse isso. E do outro lado os caras estão falando, mas Orígenes também falou aquilo ali. Então, assim, para você poder entender o cerne da discussão aí, o homem que deu base teológica para o Concílio de Nicéia foi Orígenes. Então, enquanto vivo, ele apresentava duas tendências nessa relação entre pai e filho, e para ele estava tudo tranquilo, bem resolvido. Ele morre, e aí os seus seguidores se dividem. Não, olha, Orígenes estava coberto de razão quando falou isso acerca da relação do pai e do filho. E o outro grupo falou, não, Orígenes se equivocou com isso, ele estava certo quando ele falou isso daqui. E aí, para você poder entender o que é o Concílio de Nicéia e tudo mais, e aí a gente volta em Orígenes, é o seguinte: no princípio do 4º século da igreja, um bispo chamado Ário, ele começou a ensinar e a pregar, dizendo que Jesus não era Deus, que ele não era coigual ao Pai, ele não era divino. Na verdade, Jesus, ou Cristo, no caso, né? O Cristo era a criação mais perfeita do Pai. Então, dentre todas as criações, anjos, homem, animais, astros, a mais perfeita era o Cristo. E aí um dos textos que ele se apoiava, eu quero ler aqui para poder ensinar isso. E aí, Bento, você que tem um filho primogênito, de repente também pode nos falar um pouco mais sobre isso. É o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Primogênito de toda criação. Aqui é a NVI, ela diz assim, no versículo 15: ele é a imagem do Deus invisível, falando sobre a supremacia de Cristo, o primogênito sobre toda a criação.
pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Então, para Ario, ele entendia bem que tudo passa a existir a partir de Cristo. No entanto, Cristo teve um princípio na cabeça dele. Então, ele não é eterno. E para Ario também era errado dizer que Deus é Pai eternamente. Porque se houve um momento que Cristo não era, então, nesse mesmo tempo, o Pai não era Pai, porque não existia filho, né? Então, ele se apoia no entendimento de que se Paulo diz que ele é o primogênito, então quer dizer que ele foi o primeiro. O problema disso é que, tudo bem, eu utilizar textos que possam dar a entender que realmente Jesus não subsiste eternamente, mas eu menosprezar textos que dizem exatamente o contrário. Então, eu acho que esse é o grande problema desse pessoal, né? Inclusive temos os representantes deles hoje por aí, andando por aí e pregando por aí. Então esse é o grande problema, é não considerar a Bíblia por um todo, né? Você pegar textos isolados para fundamentar doutrinas, né? Esse é um grande problema. Né? E aí, uma vez lecionando sobre isso, eu tentei entender mais a fundo, porque na graduação, Bento, você muito bem sabe que a gente não tem a oportunidade de se aprofundar em muita coisa. A gente vê tudo, né? Cumpre ali o programa e, enfim. Só que aí quando eu voltei para lecionar sobre cristologia e tentando entender essa heresia, o arianismo, eu fui procurar entender o termo primogênito, o que ele significava, o que ele carregava, qual era o sentido. Será que é só o primeiro filho, como Ario estava entendendo? Só que o que era ser primogênito? Primogênito não era ser somente o primeiro filho. Primogênito era ser também o senhor da casa. Primogênito era também agir no nome do pai. Primogênito também era ter todo o poder. Porque quando o pai morria, a herança era dividida e a maior parte era dada ao primogênito. Então, a partir daquele momento, ele recebia todo o poder sobre aquela casa. Então, quando Paulo diz que ele é o primogênito da criação, Paulo está dizendo que sobre ele tem uma primazia, sobre ele existe um poder sobre toda essa grande casa criada. E aí as coisas partem dele, surgem dele. Então, vendo dessa maneira, o que Paulo diz aos Colossenses está de pleno acordo com o que João falou no capítulo 1. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Exatamente. Exatamente. É a infabilidade das escrituras em todos os momentos. Assim, não há controvérsias. Há interpretações. Sim. Né? Há interpretações diversas, inclusive Orígenes. Um dos problemas da teologia de Orígenes é a interpretação bíblica, né? Que aí ele apresenta a interpretação alegórica, né? E causa uma influência. Orígenes é muito influente. Assim, a gente está falando mal de Orígenes. 1000 anos de influência. Só 1000 anos de influência. A gente está falando mal de Orígenes, mas Orígenes. Bate na boca. Orígenes foi um dos grandes teólogos da cristandade. Através de Orígenes, muitas das nossas doutrinas que cremos e pregamos hoje foram desenvolvidas, inclusive a doutrina da Trindade. Porém, o problema de Orígenes é que Orígenes tinha uma mente ilimitada. Orígenes, isso de acordo com a teologias sistemáticas, com livros de história da igreja, diz que Orígenes ele queria falar sobre tudo, explicar sobre tudo, entendeu? Ser
levantar a bandeira de todas as polêmicas, ele queria resolvê-las. É o carro flex. Que anda álcool e gasolina. Exatamente. Ele não tinha limite Aham. nos seus pensamentos, nas suas premissas. Ele explorava mesmo, ia no profundo mesmo das questões. Inclusive, dá uma olhada, porque o Orígenes chegou a pregar. Orígenes chegou a pregar que no final da história, né, da consumação da história, o diabo, o Satanás, iria se voltar à comunhão com Deus. Rapaz, E que o inferno seria esvaziado. era crente mesmo esse homem. Então, nós aproveitamos do Orígenes, inclusive do Orígenes, Atanásio, Tertuliano, Agostinho de Hipona, e tantos outros, mas eles tiveram alguns problemas ali. Às vezes, muitas das vezes, tentando resolver um problema teológico e causando outro problema teológico. Foi o caso desse Orígenes. Então, a bomba estourou lá no Concílio de Nicéia sobre essa questão do Ario dizer que Jesus, que o Cristo, ele foi criado, ele teve um início, ele não é eterno, é a criação mais perfeita. E um dos textos básicos eu citei aqui, Colossenses. Então, ele segue uma das tendências de Orígenes para defender isso. Só que do outro lado está o bispo Alexandre, que refuta tudo o que o Ario estava ensinando, e aí ele também está seguindo uma outra tendência do Orígenes. Aí vou ler elas aqui. Jesus disse: pode uma árvore boa dar maus frutos? O Orígenes conseguiu, né? Dar bons e maus frutos. Vamos falar da primeira tendência, então. Século III aí. Orígenes viveu ali no ano 185 até o ano 254. Ele começa ali, ele sucede ali, eu acho que é o Clemente de Alexandria. Isso. Clemente. Uhum. Ele sucede com 18 anos. É um gênio. Sim. É um prospecto. Entendeu? Houve uma crise de ensinadores, não tinha ninguém para ensinar em Alexandria. Olharam para o menino com 18 anos e falaram assim: você vai assumir a responsabilidade. Ponto. Lembrando que Alexandria, já desde os tempos do Alexandre, grande tradição, que doou o nome para a cidade, já contava com 700 mil exemplares dos melhores livros da época. Então se tornou o centro do saber. Exatamente. Aí o menino com 18 anos é posto para assumir a responsabilidade do ensino na cidade. Então, para vocês verem que de fato não era um comedor de arroz e feijão como Lucas e Bento. Exatamente. A primeira tendência dele, então, o que ele ensinava? Ele dizia assim, ó, a primeira dessas tendências é a de salientar a divindade e a eternidade do Filho e de torná-lo igual ao Pai. Então, o Orígenes entendia que o Filho era igual ao Pai. Abre aspas. Quem pode supor ou crer que Deus, o Pai, existiu, mesmo por um instante, sem ter gerado essa sabedoria? Então, assim, ó, para Orígenes, supor que existiu um tempo em que o Filho não existia, nos levaria a supor também que existia um tempo em que o Pai não existia, como o Pai não existia como Pai, o que seria um grande erro. Então, para Orígenes é o seguinte: se houve um tempo que Cristo não existiu como Filho, então a gente também pode dizer, e aí seria um erro pensar dessa forma, que o Pai não existiu como Pai. Então, assim, se ele é eternamente Filho, o outro é eternamente Pai. Os dois coexistem. Essa era a primeira tendência dele. Dentro desse assunto ainda, ele diz assim, ó, além disso, este Filho de Deus não é apenas coeterno com o Pai, mas até mesmo pode ser dito que ele é divino. Então ele não só existe igualmente, como ele compartilha da mesma essência. Ele é divino também. E isso se dá nessa... Poderia ter ficado aí. Ele poderia ter ficado nisso. Aí vem a segunda tendência.
Há, contudo, uma outra corrente dentro da teologia de Orígenes, que tende a sublinhar a distinção entre o pai e o filho. Então, assim, antes ele ficasse só enxergando a igualdade nas duas pessoas. Ele foi procurar a distinção entre as duas pessoas. No que eles são diferentes? Aí os problemas começaram. Olha só. O filho é a imagem de Deus. O nome de Deus, a face de Deus. O pai é unidade absoluta. No filho, há multiplicidade. E por isso ele pode se relacionar com o mundo e com os seres humanos. Nesse ponto, devemos subscrever o julgamento de Daniello, quando ele afirma que a principal dificuldade que Orígenes enfrenta dentro do seu contexto, bem como a grande dificuldade de toda a teologia antinicena, encontra-se neste princípio de basear a distinção entre o pai e o filho, no contraste entre um Deus absolutamente transcendente e um Deus pessoal de uma transcendência limitada, que pode, por isso, relacionar-se com as criaturas e estabelecer diálogo com os seres humanos. Então, assim, enquanto igual ao pai, ele é transcendente. Então, ele está além da imaginação humana, inacessível. Agora, no que ele se difere? Ele se relacionou com os homens. Aí ele separou as pessoas, né? Então, nós temos um Deus transcendente e um que é acessível. Aí foi o grande problema do Orígenes. Exatamente. A iminência, né? A transcendência versus a iminência. Exatamente. De Deus. Você quer comentar um pouquinho mais sobre isso ou não? Não, acho que tá tranquilo. O fato de que Orígenes tinha lá os seus problemas, eu só gostaria de não cair num erro de alguém pensar que por exemplo, a cristologia antes de Orígenes era uma. A cristologia depois de Orígenes é outra. Uhum. Ele melhorou o assunto. Para quem está ouvindo, a gente não sabe o que é cristologia. Fala aí, Bento. Cristologia é a doutrina em relação a Cristo, Uhum. né? A sua deidade, a sua humanidade, a sua existência e assim por diante. Então, antes de Orígenes, a teologia em relação a Cristo era ainda muito vaga ainda. Orígenes melhorou o pensamento cristão sobre o Cristo. Porém, houve alguma falta de... É o problema do Orígenes de se aprofundar e de querer achar todos os enigmas possíveis e acaba... A questão também da interpretação, a interpretação também, antes de Orígenes, a interpretação bíblica era uma. Orígenes melhorou o debate, né? Realmente, há textos bíblicos que deva ser aplicada a interpretação alegórica. Sim. O problema é que Orígenes trouxe uma tendência a alegorizar tudo, entendeu? A virar o ponto de que não há ou há pouquíssimas coisas que devemos interpretar literalmente. Isso levou, por exemplo, 1000 anos de influência na história da igreja. Então, é importante colocar as coisas nos seus devidos lugares. Assim. Então, é um homem muito que contribuiu em muito com a teologia. Você falou que ele viveu entre os anos 185 a 254. 254. Então, quase 100 anos depois, nós chegamos em 325 no Concílio de Nicéia. E aí, vimos aqui os ensinamentos do Orígenes, e aí surge então o Ário, e aí de acordo com Gonzales, o Ário ele queria defender um monoteísmo absoluto. Então, apoiado em Orígenes, ele quer defender um monoteísmo absoluto, de modo que o filho não pode ser uma emanação do pai ou uma parte de sua substância, ou um outro ser semelhante ao pai. Então, o Ário está defendendo essa distinção. Por isso que a gente falou aqui que o Orígenes ele conseguiu dar frutos bons e frutos ruins. E seus seguidores se dividiram, né? Olha, ele estava totalmente certo quando ele falou que o filho é coigual com o pai, que eles são divinos.
Estava totalmente certo. Só que aí o outro grupo falou, não, o Orígenes se equivocou com isso. Ele estava certo quando ele falou que eles eram distintos. E isso acontece com muitos teólogos que Aham. disseram num certo período dos seus escritos algo em relação àquela doutrina, e lá na frente aí ele diz outra coisa, ele entende de outra maneira. Isso acontece, isso daí é normal de acontecer, né? É normal. E aí, então, ele defende esse monoteísmo absoluto, pois qualquer dessas possibilidades ou negaria a unidade ou a natureza imaterial de Deus. Então, para Orígenes, dizer que o Filho é igual ao Pai, possui a mesma substância, é semelhante, é negar a natureza de Deus, que é um só. Maravilha. Então, outra coisa também foi aquilo que eu comentei sobre antes de tal criação, o Filho não existia. E, portanto, incorreto afirmar que Deus é Pai eternamente. Então, o Ario ele prolonga esse entendimento de que se ele não era eterno, o Cristo, então o Pai também não é Pai eternamente. Então houve um momento que ele não era Pai porque não havia Filho. Então ele nega essa eternidade do Filho. E aí, olha só, ele acreditava em dois verbos. O Ario ensinava sobre dois verbos. Olha só, isso não significa, contudo, que não existiu sempre um verbo de Deus. Então ele acredita em um verbo de Deus. Só que como que ele entende esse verbo de Deus? Sendo um como aquele que sempre existiu, a razão de Deus, né? O Logos, e o outro é aquele verbo que é primogênito de toda a criação. Então, para o Ario, a razão de Deus, o Logos, o verbo, não é o mesmo que se tornou o primogênito de toda a criação. Porque enquanto razão sempre existiu em Deus, mas o Cristo foi criado em algum momento. Então, você vê que hoje a gente que estuda um pouco, lê um pouco, está muito depois desses problemas que já foram solucionados, a gente ainda encontra uma certa dificuldade de voltar lá e entender como eles pensavam. Imagina quando nada da doutrina da cristologia estava fundamentado. Então é por isso que o Constantino resolveu formar um concílio, Deixa eu fazer chamou 300 bispos e deixou o chicote estralar. Não que eu estivesse lá na corte do Constantino. Você não estava? Não. Eu pensei que você estava lá. Eu não estava lá na corte do Constantino. Mas diz assim, a gente tem muitas contribuições de historiadores sobre esse concílio, né? O principal deles é Eusébio de Cesareia, né? Que estava ali, né? Testemunha ocular, e diz que aonde você chegava nos lugares para comprar pão, as pessoas diziam: e aí? Jesus é igual a Deus? Ou seja, viralizado mesmo o assunto. Viralizou! Todo lugar estava o assunto ali. O assunto foi levantado a partir de 318 e foi se estendendo. Interessante que o Constantino, ao colocar o cristianismo como religião oficial, ele queria que a igreja desse uma nova vida a um império que já estava decadente, né? O Império Romano já estava ali capengando, e ali foi um fato novo, né? Um fato novo. Só que como fazer isso diante de uma igreja dividida? Então, não tem como. Então, por isso que Constantino fez ali o sínodo imperial e convocou, né? É interessante que a cidade de Nicéia, muitas das vezes, era usada para os bispos fugirem de alguma perseguição. E agora o imperador estava chamando todos os bispos àquela cidade, né? Então tinha ali gente que tinha perdido o olho por tortura, gente que tinha perdido o braço, né? Inclusive, depois que essa dissensão é resolvida, né, o imperador Constantino faz ali um banquete, um grande banquete para aqueles bispos, e ele beija a face de um homem que tinha sido arrancado o olho, né, como um sinal de que a sorte deles tinha mudado, de que
a história mudou, que ali era um marco histórico, Aham. né? É muito interessante. E o tal do Ário perdeu a disputa. Perdeu a disputa. Porém, o assunto não foi resolvido no seu total. O Ário perdeu a disputa, foi exilado, ele e mais, se eu não me engano, dois homens, bispos, né, que não assinaram os anatemas lá. exatamente, foram exilados, mas 50 anos depois, no ministério do bispo Atanásio, surge de novo a bomba. Volta. Porque volta o pensamento, o arianismo, ele chega, ele é confrontado, acaba ali. Daqui a algum tempo, alguém pensa em alguma coisa e ali, né, 50 anos depois, com Atanásio, eles queriam mudar do credo de Nicéia um ditongo. Um ditongo. Exatamente, Calma aí, ditongo. segura aí, você não vai falar do ditongo agora, porque eu vou ler o credo. Ah, sim, por exemplo. Aí, se a gente passar pelo trecho, você interrompe e traz a explicação, pode ser? Pode ser. Então, para a gente concluir essa parte dos ensinamentos do Ário, então, primeiro, ele quer defender o monoteísmo absoluto e ele exclui, então, o filho dessa eternidade. Então, ele, na cabeça do Ário, Cristo é criado em algum momento, ele não é divino, ele torna-se divino. Em que momento ele se torna divino? Eu achei isso aqui interessante, dada a construção do raciocínio, né? Ele acredita que o Cristo se torna divino na adoção. Rapaz. Entendeu? Então ele é criado, adotado pelo pai, a partir desse momento ele se torna divino e a partir dali as coisas são criadas. E se você for colocar na origem, da onde vem tantas premissas, vem tudo da filosofia. Tudo ali, tanto Orígenes é muito, bebe muito da fonte de Platão, né, e agora Ário também, e em nenhum momento eles pensam assim, tipo, de colocar a Bíblia acima de tudo, acima de qualquer pensamento, acima de qualquer ponto da filosofia, né? É por isso que cai. E aí, como você está falando da Bíblia, nós temos o texto que eu comecei falando aqui, João 14, Jesus falando para Filipe, eu e o Pai somos um. Não é nos tornamos um, somos um. Primeira João 5 e 7 são três os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Estes três são um. Tem um texto que eu gosto muito e me veio à memória agora, é João 17. Vamos dar uma olhada. Deixa eu ver se eu consigo localizar ele aqui, porque ele está em outra Bíblia marcadinho, mas... E eu estou com a NVI, o que atrapalha um pouquinho mais, que a tradução é diferente, mas... Eu acredito que deva ser a partir do versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai. Perfeito. Ou és em mim. Agora, o texto que eu ia comentar... Não, esse texto dá base para nossa conversa. Mas o que eu ia comentar aqui, ó, 17 e 5, e aí mais adiante tem outro semelhante. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele tá vendo? No mesmo texto, da glória. Eu apresentei versículo que dá a base, né, para a nossa doutrina. O irmão apresentou o versículo que dá base num único capítulo, ou seja, então é algo que não tinha que ser. Isso parte muito do pensamento humano, né, de sempre estar procurando subterfúgios para não se colocar nas mãos de Deus sem resistência, sem... E aí, Nicéia, o concílio terminou como? Eles resolveram como? Eles escreveram um credo, um cremos, né? Então, assim, chegaram a uma conclusão
E aí o texto redigido foi o seguinte. E aí não se esquece do ditongo lá que mudaram, tá? Vai lá. O texto é: cremos em um Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então ele começa: cremos em um Deus. Então está reafirmando essa unidade, né? O Deus Uno. Em um Senhor Jesus Cristo, e aí Senhor está com letra maiúscula, né? O Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não feito, olha a pancada no arianismo, Exatamente. de uma substância com o Pai. Aí. Consubstancial. Vamos continuar parado aqui. Sim. Vai lá. Por causa dessa... Bom, pode falar. Nessa parte consubstancial com o Pai, eles queriam colocar consubstancial como o Pai. Então, ao invés de ser consubstancial... Consubstancial com o Pai. Tá, com o Pai, tá. A sugestão era consubstancial como o Pai. Para ser semelhante, não igual. Semelhante, né? Entendi. Muito bem. E aí ele segue assim, ó, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, de uma substância com o Pai. E aí você comentou sobre a sugestão dos arianistas ser como o Pai, né? Mediante o qual todas as coisas vieram a existir. Todas as que estão no céu, como as que estão na terra, que por causa de nós, humanos, e por causa da nossa salvação, desceu e se encarnou, tornando-se humano, sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e virá julgar os vivos e os mortos. E aí depois já segue uma ideia aqui do Espírito Santo, mas o credo de Nicéia... É interessante isso, porque quando eles chegaram a essa conclusão, eles falaram, tá bom, vamos formular um credo. Quem vai formular o credo? Aí tinha lá o Eusébio, que era alguém muito culto, alguém de muita relevância. Aí o Eusébio foi formular o credo. Só que o Eusébio, ele era sutilmente influenciado por Ário. Então eles tiveram que refazer o credo, entendeu? Abertamente o Eusébio não quis se colocar numa posição a favor de Ário, mas na hora de redigir o credo, ele colocou lá alguns elementos ali, aí eles reformularam ainda. Então, só para ver que é uma dissensão assim bem... Foi boa essa sua fala, porque a gente está caminhando pro término, e essa sua fala, ela me fez recordar do que não houve em Constantino, embora ele tenha organizado o concílio, convocado os bispos, a intenção de formular essa doutrina, que a intenção dele com o concílio não era resolver um problema doutrinário. O problema dele era resolver a unidade do império. Então, o que ele quer? O Constantino, ele quer uma unidade política. Então, assim, se vocês estão divergindo no campo da teologia, vamos sentar, vamos resolver, porque eu não quero que isso resvale na política. Eu lutei para unir o império, encontrei no cristianismo a ponte. Vocês estão querendo dividir? Então vamos sentar para resolver. Então é importante que isso seja dito, porque existe a dúvida acerca da conversão do Constantino. Ele não quer conspirar a favor da teologia, ele quer a unidade do império. Então, assim, se o mais coerente naquele momento fosse o Ário, pode ter certeza que ele ia bater o martelo, porque o que ele quer é que ninguém brigue ali politicamente. Ele está sendo pragmático. Pragmático, né? Exatamente. O mais neutro possível. E o mais interessante também é que a maioria dos bispos eram a favor de Ário. A minoria a favor de Alexandre. Então, a coerência se dá
no entendimento de que Cristo é coigual, é consubstancial com o Pai, ele é Deus de Deus, luz de luz, como foi formulado, porque de fato todos ali chegaram à conclusão de que era o mais coerente, era o mais aceitável. Não terminou ali, a gente pode até fazer um bate-papo 2 aqui para falar da continuidade. Atanásio diz que Atanásio ele foi exilado 5 vezes. 5 vezes por quê? Ora atendia a Ário, aí ele era exilado. Aí depois ele era repatriado. Porque não, a gente acha que ele tá certo, vamos buscar, né? 5 vezes! Então, não, manda aprender que a gente chegou quando tá pano errado. Para manga. Se Exatamente. a gente for falar aqui, vai durar horas e horas. A próxima, nós vamos falar sobre as naturezas humana e divina de Jesus. Me permita só pegar 5 minutinhos, Fica Lucas, à vontade. Porque assim, pra gente fazer só uma conexão entre... Porque o grande intuito do pastor Ezequias Soares é mostrar essas doutrinas que foram combatidas lá na história da igreja e como elas têm uma roupagem nova nos dias de hoje, como que elas estão atualmente por aí. Eu trouxe só uma citação deste livro. Este livro é Testemunhas de Jeová, Exposição e Refutação de Suas Doutrinas, escrito por Aldo Menezes, editora Vida. E aqui ele cita a Sentinela, e declaração encontrada na segunda página de qualquer revista, a Sentinela. Eles aparecem no terceiro tópico da lição, né? Pode falar. Exatamente, e eles aparecem no terceiro tópico, e eu acredito que o islamismo está um pouquinho longe da gente, assim, digamos. Mais próximo dos testemunhos de Jeová. Mas mais próximo, acho que a gente vai... E todos os nossos cristãos precisavam estudar um pouco sobre a doutrina das testemunhas de Jeová. Eles estão aí, vira e mexe, eles estão batendo lá na sua porta, né, pedindo explicações ou apresentando o Deus Jeová deles, né. Então, as testemunhas de Jeová se declaram assim sobre Jesus. Cremos, isso daqui é a citação do próprio livro A Sentinela, diz: cremos em Jesus Cristo, ele é o primogênito, o primeiro a ser criado, e o unigênito, o único criado diretamente pelas mãos de Jeová. 1800 anos depois, eu estou ouvindo ecos da voz de Ário. Exatamente. Ele é um Deus, letra minúscula. Assim como Satanás. É Deus poderoso, mas não todo-poderoso, sendo inferior ao Pai. Aí a gente escuta Orígenes. É o anjo Miguel, olha que interessante. É o anjo Miguel que foi transferido para o ventre de Maria e se fez homem. Desceu ao Hades, onde esteve inconsciente, e ao terceiro dia ressuscitou espiritualmente. Subiu aos céus e está assentado à direita de Jeová, e já voltou invisivelmente em 1914, ele já voltou. Você sabia disso? Sabia. Ele já voltou. Dataram, né, algumas... Já voltou. Esperando o momento para começar a batalha de Amargedon e instaurar o paraíso terrestre. É essa o cremos das testemunhas de Jeová sobre Jesus Cristo. Então, por isso que nós precisamos mesmo nos solidificar nas escrituras, ter uma boa base, procurar entendimento, conhecimento, para que nós possamos, como disse o pastor Ezequias na primeira lição, responder de forma adequada conforme a razão da nossa fé. E aí a gente encerra falando do terceiro tópico, apenas citando, porque ele é mais tranquilo, né? Eu acho que o ponto de dificuldade que os professores encontrariam aí seria no segundo tópico, né? Que ele é mais teológico, histórico. Então o terceiro, apenas para a gente encerrar, mostra-nos como hoje reinterpretados os ensinos de Ário, de Orígenes. Então o pastor Bento falou dos testemunhas de Jeová, que não reconhecem Jesus como Deus, mas igual a Satanás, sendo o arcanjo Miguel.
E aí também o Ezequias Soares fala no terceiro tópico sobre os muçulmanos, que para eles o Maomé é um profeta maior, na verdade a última voz aí de Alá. Para eles é o testemunho final. O Maomé é o último profeta e não é citado no terceiro tópico, mas eu quero aqui fazer menção dos judeus que também não reconhecem Jesus como Cristo e ainda exaltam a pessoa de Moisés como sendo o maior profeta. Reconhecem Jesus como um profeta também, no entanto, menor do que Moisés. Então, vejam vocês que seja islamismo, seja judaísmo, seja Testemunho de Jeová, Mormons, todos têm um ponto em comum, atacarem a segunda pessoa da Trindade. Exatamente. Pastor Bento, eu quero agradecer a sua presença. Antes, eu me lembrei que eu preciso falar da empresa parceira que tem possibilitado esses programas acontecerem. É a Chegou Economizou. Procura aí no Instagram, @chegou_economizou. É uma empresa que trabalha com cosméticos, perfumes, cremes, sabonetes, linha masculina e feminina, Pastor Bento. E distribui para todo o Brasil. E o interessante é que os valores chegam ao desconto de até 50%. Então vale a pena. Quais marcas? Boticário, Avon, Natura, Jequiti, entre outras. Tudo para deixar você, irmão e irmã, bem apresentado, ok? E aí, está aí o Instagram para você localizar. Por favor, segue a página, dá uma olhada lá nas promoções, chama no direct, fala que você acompanhou o MPcast, a mentoria para professores, e quer se informar demais. Tenho certeza que você será muito bem atendido, muito bem atendida e vai gostar dos produtos quando chegarem aí na sua casa. E, Pastor Bento, tem um presente aqui para você. Não precisa. Que isso? Tem um presente aqui, a Chegou Economizou mandou. Por favor, palmas para o presente. Pastor Bento recebendo aí. Poxa, ok? obrigado. Espero que você goste. É simples, de coração. Maravilha, maravilha. Eu gostaria muito de agradecer ao convite, né? Eu espero que com as minhas limitações possa ter contribuído para o assunto e nos colocamos à disponibilidade quando precisar. Contribuiu e muito. Pessoal, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, os comentários são seus. Hoje a aula foi muito boa e as próximas serão melhores. Deus abençoe você. Deus abençoe.